Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje faremos um pouquinho mais sobre matrizes. Mas antes, caso você não seja um inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre matrizes, é bom saber o que é uma matriz. E aqui abaixo separei para você uma tabela. Perceba que essa tabela é uma comparativa entre sanduíche, batata frita, refrigerante e sundae. E ela contém informações como calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, gorduras saturadas e gorduras trans. Pessoal, pegando essa tabela de números, nós conseguimos fazer a formação de uma matriz, que é essa que eu coloquei bem aqui ao lado para vocês. Galera, uma matriz nada mais é que uma tabela de números que apresenta linhas e colunas. Pessoal, tenta pensar na parte de anatomia humana. Quando a gente fala de anatomia, a nossa coluna ela fica na vertical. Do mesmo modo é com as matrizes. Perceba que essa matriz bem aqui ao lado, ela apresenta uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. E além de seis colunas, apresenta um, dois, três, quatro linhas. Isso é importante. Uma matriz é basicamente uma tabela de números que apresenta linhas e colunas. Beleza? Isso é uma matriz. E aí, pessoal, quando nós fazemos a representação de uma matriz, geralmente utilizamos uma letra maiúscula para representá-la. Então, eu poderia dar um nome a essa matriz de, por exemplo, matriz A. Então, eu poderia dizer que A é igual a essa matriz que eu estou falando bem aqui. Uma outra coisa, talvez você pode encontrar alguns símbolozinhos aqui ao lado da letra maiúscula que representa o nome da matriz. É provável que você encontre um tal de M vezes N. M, isso aqui indica basicamente a ordem dessa matriz. A ordem é a quantidade de linhas e colunas que a matriz possui. O M vai representar a quantidade de linhas, o número de linhas, e o N vai representar o número de colunas. Lembre-se, sempre vem a linha, depois vem a coluna. Eu, para decorar isso, eu fico pensando que os problemas na coluna vêm depois, vêm para o final da vida. Ou seja, vem depois, a coluna vem depois. Por isso que o N seria por último. Eu não sei, eu penso nessa analogia, talvez pode pensar de outra forma, mas eu consegui decorar assim que eu ficava confundindo a posição das linhas e das colunas. Pois bem, cada matriz ela apresenta um conjunto de elementos, e esses elementos eles também recebem nomes. Ao invés de nomeá-los com letras maiúsculas, como nomeamos as matrizes, nós representamos eles por letras minúsculas. E assim como as matrizes apresentam essa codificação aqui, que apresenta o número de linhas e colunas, os elementos também possuem uma certa codificação, uma certa ordem, de que é I, J. I representa a posição que ele se encontra em relação à linha. Ou seja, se o elemento está na primeira linha, aqui vai ser 1. Se o elemento encontra-se na segunda linha, aqui vai ser 2. Terceira, 3. Quarta e assim vai. O I ele representa a linha que esse elemento vai se encontrar. E o J representa a coluna em que ele se encontra. Então, pegando aquela matriz anterior, que inclusive, só uma coisa, tá? Ela é de ordem 4, 6. Por quê? Apresenta 4 linhas e 6 colunas, assim como a gente viu anteriormente. Pegando aqui, por exemplo, esse primeiro elemento, perceba que ele está na primeira linha, na primeira coluna, ou seja, ele é o elemento A11. Repara ainda que esse elemento aqui embaixo, ele está na quarta linha, primeira coluna, ou seja, A41. Sempre primeiro a linha, depois a coluna. Do mesmo modo que esse 3 aqui, ó. Perceba que ele está na segunda linha, terceira coluna, A23. Ou ainda esse 12, primeira linha, 1, 2, 3, 4, quinta coluna, A15. Perceba também que esse cara aqui, é o 0,5, ele está na última coluna, que é a sexta, na última linha, que é a quarta, ou seja, elemento A46, tá bom? E esse é o básico que você tem que saber acerca de matrizes. Agora, uma coisa importante é também saber ler a notação matemática para descrever uma matriz. Veja bem, eu coloquei aqui embaixo explicando como é que funciona essa matriz do ponto de vista matemático, a notação que descreve isso.
Eu estou te afirmando que essa matriz A, ela contém elementos A e J, onde o I está entre 1 e 4, ele vai de 1 a 4, e o J vai de 1 a 6. É importante saber ler esse tipo de informação porque ele nos dá a quantidade de linhas e colunas que a minha matriz possui. Veja bem, eu estou te afirmando que o I ele vai de 1 a 4, ou seja, eu vou ter elementos na posição A1J, A2J, A3J, A4J. Então, eu vou ter elementos que estão se dispondo em 4 linhas. Logo, a minha matriz possui 4 linhas. Do mesmo modo que acontece com as colunas. Eu vou ter o elemento AI1, AI2, AI3, AI4, AI5 e o AI6. Eu estou te afirmando que o meu J ele vai de 1 até 6. Se ele vai de 1 até 6, significa dizer que a minha matriz ela apresenta 6 colunas. Tá bom? Uma coisa importante também de se falar é que a gente pode escrever essa matriz de forma mais abreviada. Sendo isso aqui, ó, eu posso representar dizendo que a matriz A apresenta elementos A e J, e eu posso colocar a ordem dela aqui do lado, ó, dizendo que ela tem a quantidade de linhas por colunas, sendo que M representa linhas, N representa colunas, o I vai representar a posição do elemento em relação às linhas, e o J representa a posição do elemento em relação às colunas. E também poderia colocar, ao invés de um parênteses, eu poderia colocar colchetes. Você vê muito em algumas questões de vestibular utilizando colchetes. Tranquilo? Agora, já dei um spoilerzinho aqui, agora bora fazer aqui um exemplo, tá bom? Com relação à matriz A igual a AIJ na ordem M por N, com I indo de 1 a 5 e J indo de 1 a 8, responda: quantas linhas há na matriz? É aquilo que a gente acabou de falar. Perceba que o elemento é indicado, a posição do elemento na linha é indicada por I. E perceba que o I ele vai de 1 até 5. O máximo que ele consegue chegar é 5. Logo, a quantidade de linhas da matriz também é 5. Perceba também que o J ele vai indicar a posição do elemento em relação às colunas. E o máximo que ele chega é 8. Ou seja, a matriz possui 8 colunas. Agora, quantos elementos há na matriz? Pessoal, para achar o número de elementos que há na matriz é muito simples. Basta você pegar o número de linhas e multiplicar pelo número de colunas. Perceba aqui em cima, eu tinha 4 linhas e 6 colunas. Perceba comigo, 4 vezes 6, quanto que dá isso? 4 vezes 6 dá 24. Se dá 24, perceba que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Repare então que para encontrar o número de elementos que eu tenho em matriz, basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, portanto, 40 elementos. E aí, está pedindo aqui na última questão, represente a matriz segundo suas linhas e colunas. Ele está pedindo para fazer isso aqui, ó. A matriz A apresenta elementos A e J, e a sua ordem é 5 por 8. 5 linhas, 8 colunas. Beleza? É assim que nós representamos de uma maneira abreviada uma matriz. Agora, bora falar da lei de formação de uma matriz. Bom, e para explicar essa questão da lei de formação, eu quero que você se lembre da parte de funções. Eu comentei com você que existem várias funções. Tem função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, tem várias. E para cada uma dessas funções, você tem uma certa lei de formação, você tem uma certa regra, uma certa fórmula a se seguir. Para as matrizes é a mesma coisa. Uma matriz ela pode apresentar uma fórmula que vai originar os elementos que ela contém. Então, para mostrar um pouco melhor isso, eu trouxe um exemplo para vocês. Represente explicitamente a matriz A, que contém elementos A e J, de ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas, tal que siga a regra AIJ igual a 2I menos 3J. Bom, primeiramente, uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é visualizar a matriz. Então, bora representá-la. A gente vai ter uma matriz de ordem 2, 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Se ela tem 2 linhas e 3 colunas, ela vai ter elemento aqui, ó, que seria o A1, 1, elemento primeira linha, primeira coluna, o A2, 1, segunda linha, primeira coluna, o A1,
2, primeira linha, segunda coluna. O A2, 2, segunda linha, segunda coluna. O A1, 3, primeira linha, terceira coluna. E o A2, 3, segunda linha, terceira coluna. Esses são os elementos que ela contém. Eu comentei com você que para cada um desses elementos, eu consigo descobrir o valor jogando nessa fórmula. Então, repara aqui comigo, bora fazer de cabeça. Primeiramente, querendo descobrir o elemento A11. Repara que na fórmula ficaria assim, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Agora, esse cara aqui, ó, o A21. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Esse elemento de cá, o A12. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, menos 6. 2 menos 6, menos 4. Agora esse elemento de baixo, o A22. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 2. A13. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Menos 9. Menos 7. Por último, o elemento A23. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 3. Ou, perdão, 3 vezes 3, 9. 4 menos 9, menos 5. Cara, esse trem confunde a cabeça, viu, pessoal? Por isso tem que tomar cuidado. E eu fiz aqui algo meio arriscado, né, fazendo assim de cabeça, mas o que eu recomendo é, na prova, bote os cálculozinhos, porque como são muitos elementos, nesse caso foram poucos, foram apenas 6, mas caso pegasse uma ordem maior, pegasse um número maior de linhas, um maior de colunas, talvez dificultaria um pouquinho a conta, tá bom? Mas essa aqui é a matriz que segue essa linha de formação, essa lei de formação, essa regra, essa fórmula, beleza? E aí, pra gente acabar a nossa aula da parte introdutória de matrizes, eu quero fazer esse exercício aqui com você. Você que já viu o vídeo, pausa ele, tenta fazer sozinho e depois volte para cá e veja a resolução. Pausou? Assistiu? Viu? Então, bora fazer a resolução dessa questão aqui. Seja uma matriz M que contém elementos MJ, uma matriz de ordem 4, 2, ou seja, 4 linhas, 2 colunas, tal que para I igual a J, você vai aplicar a lei de formação MJ igual a 3I menos 4J. E para I diferente de J, MJ igual a 2I mais J. E escreva a matriz M. Primeiro, pessoal, vamos escrever a matriz, não vamos? Repara que ele comentou que era uma matriz M de ordem 4 por 2. Ou seja, apresenta 4 linhas e 2 colunas. Se apresenta 4 linhas e 2 colunas, ficaria assim, ó. Eu vou ter o elemento A11, o elemento A12, o elemento A21, A22, A31, A32, A41, A42. Tranquilo? Primeira linha, primeira linha, segunda coluna e assim vai. Quarta linha, primeira coluna, quarta linha, segunda coluna, tá certinho. E aí é o seguinte, eu comentei com você que os elementos que estão aqui, quando I for igual a J, eu vou aplicar essa lei aqui, ó, 3i menos 4j. E quando I for diferente de j, eu vou aplicar essa lei de formação aqui. Ou seja, eu vou aplicar essa lei de formação apenas para dois casos. Nesse cara, nesse elemento, e nesse outro elemento. Perceba que eles são os únicos em que o I é igual a j. Então, vou escrever aqui. Para A11 vai ficar 3i menos 4j. Perceba que 3i é 3 vezes 1, que seria 3. 4i, 4j, 4 vezes 1, 4. Esse elemento seria, portanto, menos 1. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Matriz M de ordem 4 por 2 vai ser igual a esses 8 elementos que a gente tem trabalhando. Aqui, ó. Menos 1. E perceba que o outro que é igual é o A22. Aplicando na fórmula, ficaria assim, ó. A22 igual a 3 vezes 2 menos 4 vezes 2.
3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Menos 2. Agora nós podemos aplicar a outra fórmula, que é 2i mais j, para todos os outros, pois todos os outros o i é diferente do j. Começando então pelo A12. Ficaria, portanto, 2i mais j, ou seja, 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Agora esse outro elemento, o A21. Perceba então que ficaria 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A21, 5. Perceba agora o A31. Ficaria 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora o A32 ficaria 2 vezes 3, mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Opa, 8. A41 ficaria 2 vezes 4, mais 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Por último, o A42, que ficaria 2 vezes 4, mais 2. Perceba que 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10. Opa, nem coloquei aqui, né? 9 e 10. Portanto, a matriz é essa que está aparecendo bem aqui para você, que contém estes elementos aí. Tranquilo? Galera, essa aqui foi a nossa parte introdutória de matrizes, a nossa próxima aula sobre tipos e igualdade, os tipos de matrizes que nós temos e a igualdade de matrizes. E eu não poderia deixar de terminar essa aula agradecendo um grande professor que tenho, chamado Vini. Professor, muito obrigado pelo material que você disponibilizou, valeu mesmo, ficou show de bola, no qual o material que a gente fez aqui do canal foi baseado e inspirado, tá bom? Galera, no mais, um forte abraço, fiquem bem, bons estudos, deixe seu feedback aqui nos comentários, isso é muito importante pra gente. A gente fica com o coração muito feliz quando vê um comentário de vocês, então se puder deixar um comentário aqui embaixo, a gente agradece fundo do coração. No mais, forte abraço, tudo de bom. Fiquem bem. Valeu, galera!